Aí não vai ficar falando sozinho, não, meu amigo. Não vai ficar falando por muito sozinho. tempo. Vamos esperar agora o Gabriel Marcondes chegar. O nosso querido convidado. Que já tá na terceira semana como convidado. Ele tá ficando desacostumado já, cara. É um convidado fixo já, né? Vamos ter que lançar um contrato de trabalho. O cara tem que se comprometer. Quando já tá na terceira live, assim. E aí, meu caro, como que anda a luta? Estamos lutando, né? Com frio agora, com mais frio agora, né? Então a gente já lutava com uma temperatura amena. Agora essa época de Curitiba mais gostosa, né? Para alguns. Curitiba que hoje completou, eu tô com os dados aqui, ó. Já vou trazendo o dado então pro pessoal. Curitiba chegou a 5.015 mortos por Covid-19. Você que está chegando, infelizmente, a gente deixa essa notícia já para você. E casos confirmados no Paraná ultrapassam 1 milhão de casos confirmados. Convidei o Gabriel de novo aqui. Já chamei ele e ele disse que eu não chamei. Agora eu chamei de novo. Ô, vocês estão de sacanagem comigo, hein? Aí, rapaz. Tô tão longe assim que você esquece de chamar? Chamamos, você que não entrou, que não apareceu. Pera aí, deixa eu botar o fone de ouvido aqui para parar com o tec-tec da máquina datilografar ali atrás. Me escutam? Como é que estão as temperaturas aí em São Paulo, na sua região? Ah, tá frio também, né? Mas o curitibano médio aqui, né? O naturalizado curitibano fala que só em Curitiba faz frio. Não trouxe roupa de frio, tô passando frio aqui no interior de São Paulo. Aí, ó, viu? São Paulo, quantos graus, então? Vamos fazer certo esse negócio, vai. Ah, não sei, depois eu respondo. Deixa eu pesquisar aqui que eu já respondo. Deixa eu fazer uma coisa importante. Eu vou disparar a nossa live, que é mais importante. Só um instantinho. Isso, compartilha Isso aí, vamos compartilhando. O pessoal que está entrando aqui. Eu acho que com certeza a temperatura aí deve estar mais alta do que a porcentagem do Ciro Gomes em São Paulo. Mas isso com certeza, né? Não precisa muito para estar. Não deve estar tão frio. Mais alto que é. Não precisa muito para estar mais alto que a popularidade dele. Infelizmente está baixíssima. Infelizmente para quem gosta do Ciro Gomes. Eu tô aqui com os dados. Já vou soltando os dados para vocês então, ó. Enquanto a gente começa a nossa querida live, enquanto o pessoal está compartilhando, ó, dados da pesquisa Datafolha realizada entre 11 e 12 de maio, em 146 cidades. Pesquisa estimulada. Lula, 41%, primeiro turno. Jair Bolsonaro, sem partido, 23%. Sérgio Moro, sem partido, 7%. Ciro Gomes, PDT, 6%. Luciano Huck, 4%. Luciano Huck sem partido também. João Dória, 3%, PSDB. Luiz Henrique Mandetta, DEM, 2%. João Amoedo, Novo, 2%. Brancos e nulos ou nenhum, 9%. Não sabe, 4%. E na pesquisa espontânea, que é aquela que a pessoa fala bate pronto que ela votaria, Lula do PT aparece com 21%, Jair Bolsonaro 17%, ironicamente 17%, né? Ciro Gomes... Número cabalístico aí do Bolsonaro, né? Ciro Gomes, 1%. Brancos, nulo, nenhum, 8%. Não sabe, um dado importante, 49% na estimulada. Segundo turno, a gente vai falando depois, senão a gente vai entregar tudo agora no começo. Vamos disparando aí com a galera, com os conhecidos. Acabou de entrar aqui a página do Gustavo Fruit oficial. Olha só, deputado federal Gustavo Fruit, prestigiando aqui, um abraço. Um abraço, deputado. Magali Marcondes também entrando por aqui, sejam muito bem-vindos ao Entre Fatos. Se eu mando um abraço pro deputado, tem que mandar um beijo pra mãe, né? Beijo, mãe. Manda um beijo pra mãe. Sejam bem-vindos ao Entre Fatos, hoje fazendo uma análise sobre a viabilidade da Frente Ampla em 2022. Ao meu lado aqui, o meu companheiro de live de sexta-feira, o meu amigo
Diogo Tavares, cientista político, doutorando pela UFPR. Boa noite, seja bem-vindo. Hoje a gente não está fazendo etiqueta, a gente vai deixar o convidado por último. Exatamente. Boa noite, Ricardo. Vamos para mais uma sexta-feira de discussões, pelo menos uma horinha de discussão sobre um tema que, como a gente já adiantou aqui, normalmente eu e o Gabriel a gente faz meio que um Concorda News aqui, quando ele está aqui, né? Eu acho que em alguns pontos a gente vai discordar hoje aqui, quando a gente for falar de frente ampla. E o nosso querido convidado, sempre uma honra de recebê-lo aqui, Gabriel Marcondes, que é cientista político, mestrando em ciência política pela Federal do Paraná, estuda política comparada com foco em organizações partidárias. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Semana passada já estava aqui, já está figurinha carimbada aqui, hein, Gabriel? Eu me sinto em casa aqui com vocês, né? Primeiramente, boa noite, Ricardo, boa noite, Diogo, boa noite a quem nos acompanha aqui. E vamos que vamos, né? Finalmente vamos fazer, né, o primeiro Discorda News aqui, porque esse é um ponto de discordância entre eu e ele faz alguns anos já. A você que está chegando, comente aí com a gente se estão ouvindo bem, se a imagem está boa, dá esse feedback aí para a gente e compartilha com os amigos, compartilha com quem você sabe que gosta de política, que está interessado aí no que vai acontecer em 2022. Vai compartilhando. Hoje estamos aqui pelo Instagram e logo, logo estaremos também pela Rádio Pinhais Mania, que é uma web rádio de um jornalista, Alexandre Nassa. Um abraço, Alexandre Nassa, que convidou a gente para poder retransmitir esse humilde programa que faço eu com a bancada com esse jovem aqui em cima, ó, e quase sempre com esse outro jovem aqui ao lado. Ó. Então, aí, estamos ouvindo bem, como se estivesse do lado. Praticamente está, né? Bora então começar, meus amigos? Bora lá. Bora nessa. Então, nos últimos meses, políticos de diferentes partidos, de diferentes espectros, alguns adversários entre si têm se reunido pela criação da Frente Ampla pela Democracia contra as ações do presidente Jair Bolsonaro sem partido. Personalidades como João Dória, governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, o apresentador Luciano Huck, sem partido, o ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, do DEM, ex-bolsonarista, o ex-governador do ex-monte de coisa, Ciro Gomes, do PDT, e o ex-presidente do Partido Novo. Ele é ex-ministro, né? A gente fala o cargo mais alto. Então é o ministro. Ex-governador, então. Então já manda um governador, Ciro Gomes. E também o ex-presidente do Partido Novo, João Amoedo, assinaram inclusive uma carta, um manifesto pela consciência democrática no último dia 31 de março, mês retrasado. Então eu queria começar perguntando qual é a chance, Gabriel, desse caldeirão dar certo aí numa frente ampla? A chance desses nomes darem certo numa frente ampla é zero. Uhum. Se você reunir os percentuais de voto desse povo todo, não dá os 10%, né? Não chega nem perto do valor do Bolsonaro, que hoje está em segundo. E essa frente ampla, né? Quando a gente diz frente ampla, quando nós tratamos de algo amplo, tem que ir da esquerda para a direita, né? Entre esses nomes aí já há discordâncias partidárias, pessoais, né? Essa carta é para mostrar uma união contra algumas ações relativas do governo, mas você pode ver, entendeu? Que o primeiro colocado, que também é a oposição ao governo, não assina essa carta, não assina esse manifesto, né? Também houve discordância dentro dessa carta, dentre os que assinaram, se o Sérgio Moro poderia ou não assinar, entendeu? Então, assim, são muitos interesses, é algo muito complexo. Por incrível que pareça, a assinatura de um manifesto contra ações do governo, por si só, a costura para esse manifesto, por si só, já mostra como uma frente ampla é um projeto frágil, certo? Sem poder de entre essas pessoas, sem base eleitoral, falando circunscrito a esses nomes aí, se isso for a frente ampla, a viabilidade dela é perto de zero. Diogo, esse caldeirão aí não dá liga? Não tem tempero? O que acontece? Eu acho que essa ação em específico também não. Essa ação agora, eu concordo com o Gabriel, é uma questão muito específica para algumas ações pontuais do presidente Jair Bolsonaro. Eu acho que a gente pode discutir aqui, a gente vai discutindo com o tempo, são as condições
que devem estar implementadas na disputa do jogo político para que as frentes amplas se viabilizem. Eu não gosto de dizer que é impossível no cenário brasileiro de eleições em 2 turnos, de eleição presidencialista, que é impossível a construção de uma frente ampla. Mas eu acho que esse caldeirão que nós estamos falando agora, justamente o Gabriel que tocou em alguns aspectos muito importantes, eles discordam demais ainda, principalmente, por exemplo, com a participação do Sérgio Moro, que foi um player importante no governo Bolsonaro, né? Foi o ministro da Justiça do governo Bolsonaro, foi um player importante na prisão do ex-presidente Lula, enfim, as gravações, os relatos da The Intercept, a questão do hacker, enfim, tudo mostrou a participação do ministro Sérgio Moro, do ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, não como um juiz, mas como um participante da Lava Jato, tomando parte, né, na prisão, enfim, no caso da prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula. Então, eu acho que desse caldeirão ali que você falou, inclusive, a gente tem que chamar a atenção, tem gente sem partido, então, e que está atrasado, né? Falta 1 ano para a eleição. Luciano Huck não achou um partido ainda, se ele quer ser candidato, ele já está atrasado, né, para se viabilizar nesse aspecto. O Sérgio Moro é outro. Se ele não tem partido e não se viabilizou uma legenda partidária, não existe no Brasil possibilidade de você concorrer de modo independente. Esses players têm que, antes de tudo, se viabilizarem numa legenda partidária, né? Se quiserem fazer parte de uma discussão, de uma frente, para começar. Gabriel, um ponto importante para analisar é a eleição do Arthur Lira para presidente da Câmara, que selou uma aliança entre o Centrão, aquele Centrão que dizem ser fisiológico, e o Planalto. Esse resultado coloca uma aguinha no chope, no sonho da formação daquela frente centro-esquerda para enfrentar o Bolsonaro, e a reeleição de Jair Bolsonaro, já emendo as duas, ó. A reeleição do Bolsonaro seria mesmo uma ameaça à democracia para ter essa frente ampla que todos falam? Cada dia que o Jair Bolsonaro permanece no poder é uma ameaça à democracia. Cada dia que passa, né, cada dia em que ele está imbuído numa instituição tão forte como a presidência da República é uma ameaça à democracia. Mas veja bem, novamente, você não precisa ter meandro para falar se o Centrão é fisiológico. O centro político brasileiro representado no Congresso, aquele grupo de partidos, é fisiológico. Mas, mais uma vez, ele é como a loira do banheiro. Só existe em certos focos de cultura popular. Assim como o Centrão, como agente político, só existe dentro do Congresso. Mais especificamente ali na Câmara dos Deputados. Eu vejo assim, Ricardo, alguns partidos do Centrão tendem a ficar no satélite do presidente da República caso ele venha à reeleição. Né? O PRB, o Republicanos, perdão, o Partido Progressista. Esses partidos tendem a ficar ali no radar do presidente caso ele venha à reeleição. Né? Agora, nós temos movimentos ali do PSD flertando com o Lula, né? Alguns barões da federação do PSD, ali, alguns governadores querendo, né, ir para uma terceira candidatura que fuja dos dois. Eu acho que a reeleição o Bolsonaro não vai ter problema arrumar um partido. Né? Creio eu que se as coisas se manterem como estão, né, um PP, o próprio PSL, os republicanos podem acolher o presidente. O PRTB do vice, do falecido Levi Fidelix, né? O PRTB, olha só, gente, o próprio PTB pode acolher o Jair Bolsonaro, né? Getúlio Vargas, coitado, tá remoendo no túmulo, saber um negócio desse. Enfim, partido para o Bolsonaro não vai faltar. Eu acredito, como ele tem a presidência da República e tem a faca e o queijo na mão, alguns partidos satélites vão ali ficar em torno dele. Mas assim, Centrão é dentro do parlamento. Centrão, eleitoralmente, na hora que cada um vai querer correr atrás de eleger os seus deputados, é cada um por si, Deus por todos. Eles não agem de forma conjunta fora do parlamento. Diogo, essa união coloca água no chope da união Centrão-Bolsonaro, por agora, pelo menos, coloca uma aguinha no chope ali do Jair Bolsonaro, da galera que quer fazer essa frente ampla. E outra pergunta que eu faço para você. Se Bolsonaro não for útil, o Centrão se livra dele? Então, eu vou dar um passinho atrás de uma coisa muito importante que você falou. Eu falei na minha primeira fala das condições para uma frente ampla. Eu acho que a principal condição para que os players se organizem numa frente ampla é o sentimento de ameaça à democracia. Então, eu acho que
chegou um ponto que essa discussão de frente ampla, ela tomou a agenda da mídia, porque esse sentimento foi muito forte, principalmente em alguns momentos das manifestações ali que o Jair Bolsonaro chamou as ruas, um pouco antes da pandemia, algumas inclusive na pandemia, aquelas manifestações com cartazes e falas bastante antidemocráticas, isso acendeu um sinal de alerta, quase que indo para o vermelho ali, de muitas lideranças, e esse tema da frente ampla passou a permear a agenda das notícias, digamos assim, as notícias políticas no Brasil. Então, esse é um fator muito importante, e os exemplos de frentes amplas em outras democracias têm esse fator da ameaça à democracia como muito importante. Agora, sobre se o Centrão deixa o Bolsonaro, se ele deixa de ser útil, eu acho que sim, porque o Centrão está interessado principalmente em recursos governamentais, como o Gabriel disse, né? Ele é uma aliança que é útil apenas no âmbito legislativo. Não é uma aliança que funciona para além do trabalho legislativo, para além dessa divisão de recursos ali e para essa garantia, digamos assim, de uma maioria para o governo Bolsonaro. Então, sim, a hora que o Bolsonaro não foi mais útil, o Centrão pode deixar com o pé nas costas, deixar facilmente o Bolsonaro. Bom, abrindo aqui espaço para o pessoal que está comentando. Diogo, você que está aí no topo, poderia puxar os comentários aí para ver o que a galera anda comentando? Aqui. A Magali Marcondes falou que o Lira é um bandido. E que a reeleição do Insano seria surreal. O Insano, eu acredito que é o Bolsonaro, que ela está dizendo, né? Insano, Bolsonaro. Vai compartilhando aí com o pessoal, Magali. Você que está entrando, seja bem-vindo ao Entre Fatos, hoje analisando a viabilidade da Frente Ampla para 2022. A Frente Ampla que não é um termo muito novo, né? No Brasil, nada se cria, tudo se copia. Já teve uma Frente Ampla lá contra o Getúlio Vargas e ficaram sabendo que esse final de semana terá a Marcha pela Família, né? Que também não é uma coisa nova. Tá? Os bolsonaristas estão se movimentando pela família e contra o STF. Tem uma ligação, uma costura meio estranha ali, mas acontece nesse final de semana. Aulinha rápido de alguém aí sobre essa frente ampla, que não é um termo muito antigo, por favor. Olha, se a gente for pegar a frente ampla, é claro, não é um termo muito antigo no Brasil, ele é um termo muito utilizado no mundo. Eu vou dar um exemplo aqui que foge um pouco digamos assim, da política democrática, mas é um exemplo de frente ampla que permeia aí um pouco da história dos filmes sobre a Segunda Guerra, por exemplo. A frente construída para derrotar Hitler entre os ingleses, os americanos e a União Soviética é um tipo de coalizão que pode ser considerada uma frente ampla. Que, nesse momento, quando você tem uma ameaça maior, que era o regime nazista, o regime ali ao qual o Hitler, um regime expansionista, né, que o Hitler determinou como expansionista, a União Soviética foi capaz de se unir, digamos assim, a outros players que não pensavam ideologicamente como eles, para derrotar uma ameaça maior, para derrotar o regime nazista. Né? Então, esse termo frente ampla, que nada mais é do que uma coalizão, que a gente também traduz agora, nesse momento, para uma questão bastante eleitoral, é um termo antigo, é um termo que hoje a gente traduz em coalizões eleitorais, mas ela também pode ser traduzida em coalizões societais, né? O momento em que o Lula ele faz ali o que um pouco da literatura chama de um pacto conservador, o pacto do Partido dos Trabalhadores com o empresariado, é um tipo de coalizão societal que pode ser considerado uma ampliação de uma frente política, né? Também sempre essa frente ampla é organizada somente entre partidos, é organizada também entre setores da sociedade interessados que, em coalizão, formam uma frente para enfrentar um adversário em comum. Pode ser numa guerra, pode ser, enfim, em situações até empresariais. Tem situações, né, de empresas que normalmente competem no mercado que se unem, né, contra um determinado adversário. É claro que já no próprio capitalismo, em alguns estados, existem daí regras para impedir que isso aconteça, né, no meio empresarial, porque aí a gente pode ocasionar em monopólios, né, que não é bom para o capitalismo competitivo.
Mas esse sinônimo de frentes amplas nada mais são do que coalizões mais robustas contra um adversário em comum. Momento cultura aqui, ó, no Entre Fatos, hein, Gabriel? Não, mas tá certo mesmo. Essas coalizões não necessariamente, as frentes amplas, não necessariamente são eleitorais, né? No caso brasileiro, como estamos aqui discutindo, é exclusivamente eleitoral, política e partidária, né? O Lula, em 2002, fez uma frente ampla societal, empresários, sindicatos, né? Foi quando o PT percebeu, o PT ou qualquer outro partido de esquerda no Brasil nunca venceu sem ter aliança com gente além do seu espectro, né? Inclusive o vice dele, Então, né, José Alencar. sim, sim, é. Então, essa é uma frente ampla societal que naquela oportunidade se representou por alguns partidos, né? Zé de Alencar saiu do PMDB e foi para o PL, do Valdemar Costa Neto, para ser o vice do Lula, né? Mas aquele era um sistema, um quadro partidário completamente diferente do que temos hoje. O Brasil vive um cenário catastrófico com 33 partidos, né? É um multipartidarismo altamente fragmentado. Nós temos um cenário aí que o Brasil não tem mais partido grande. Isso é um fato. O Brasil não tem. O Brasil tem hoje uma penca de partidos medianos em relativa paridade de armas. Por que eu digo isso? Porque se você pegar o número de prefeituras, você tem um número de partido grande, pequeno. Se você pegar um número de vereadores, é outro. Se você pegar o número de deputados, o PT está voando. O PT, o PSL, né? E isso não se reflete em número de prefeituras. Então, nós temos um sistema político subnacional altamente regionalizado. Os partidos são altamente regionalizados. E nós temos o PT na figura do Lula que paira, né? Paira nacionalmente, né? E isso está muito mais ligado à figura do Lula do que ao partido, né? E um dos impeditivos da frente ampla é a força do Lula. Porque frente ampla sem o Lula não dá. Vamos Frente chegar ampla lá. sem aquele que tem 40% das intenções de voto não é uma frente ampla. Nós falamos de frente ampla político-partidária, a gente precisa dos votos. Cadê? Uhum. Tá com o homem. Então vamos chegando lá, que antes eu quero puxar para vocês o seguinte, que alguns dos partidos que se colocavam como liderança dessa frente ampla, que é PSDB, DEM, o MDB, foram os que menos permaneceram unidos ali naquela eleição da Câmara. Então é possível acreditar que esses partidos podem fazer um projeto de união entre eles e meio que encabeçar essa frente ampla. Lembrando que hoje, um dos que estavam ali negociando a tal da frente ampla pediu a desfiliação do DEM, que é o ex-presidente da Câmara, né? O Rodrigo Maia. Hoje saiu a notícia de que ele pediu a desfiliação. Então, tem como acreditar que eles farão esse projeto, que eles vão encabeçar esse projeto? Se o Rodrigo Maia for encabeçador, acho que a gente tem um pouco de dificuldade, porque assim, o Rodrigo Maia, ele, né, já anunciou, já vinha, digamos assim, preparando o cenário para a sua desfiliação do DEM, e ele vai para o PSD junto com o Eduardo Paes, o prefeito do Rio de Janeiro. O que acontece é que, essa semana também, algumas notícias de bastidores demonstraram que no novo partido, PSD, para onde ele vai, ele já teve uma conversa com o presidente do partido, o Kassab, e essa conversa não foi muito boa. Por quê? Porque o Rodrigo Maia, ele quer movimentar essa frente ampla, que ele chama também uma frente de centro, né? Ele chama ali no vocabulário dele de frente de centro, que seria viabilizar um candidato de terceira via para além da polarização entre o Bolsonaro e o Lula, né? Eu acho que quando ele levou essa conversa para o Kassab falou, olha, a gente tem que ir mais devagar aí, porque a grande possibilidade do PSD assumir aqui uma vice do Lula. Por quê? Eu estava até conversando com o Gabriel sobre isso. O PSD, por exemplo, tem algumas alianças interessantes com o PT no Nordeste. Que pode, na Bahia, por exemplo, o PSD, onde o PT tem um governador, o PSD tem 2 senadores. Então, com certeza, um desses senadores pode ser candidato a governador lá na Bahia. Interessa ao PSD, principalmente, porque ele pode expandir a sua influência para os estados do Nordeste, né? Hoje acho que ele está mais concentrado aqui no Sul e no Sudeste. Então, há possibilidades aí, que foi o que a gente já comentou aqui. O PT tem isso, né? O PT pode trocar digamos assim, a sua influência regional e a sua força nacional por apoios regionais. Então, essa é uma carta na manga do PT
que inviabiliza a participação de alguns partidos que têm interesses regionais numa frente de centro, ou uma frente sem o PT, como pensa Rodrigo Maia. Gabriel, alguns dos nomes colocados como representantes dessa frente ampla são Dória, Huck, Sérgio Moro, Mandetta. Sérgio Moro, ex-bolsonarista, né? Governo Bolsonaro, Mandetta, ex-bolsonarista, Dória, ex-bolsonarista. São aliados ao centro-direita, que ficou meio bagunçada com essa extrema-direita do Bolsonaro, mas dá para imaginar que esses nomes conseguiriam agregar a força da esquerda e puxar junto nessa frente ampla. E o que seria mais fácil, construir um acordo para ir no segundo turno ou já no primeiro turno ter alguém forte para poder bater o Bolsonaro e nem ir com o Bolsonaro, ir com o Lula? Então, Ricardo, é meio complexo isso tudo, porque esses nomes hoje, nós não estamos em período eleitoral. Hoje esses nomes não têm voto. Esses nomes não têm voto. Nem o Ciro, nem o Huck, nem o Dória, eles não têm voto. Hoje está entre Lula e Bolsonaro. Primeiro ponto. Né? Acredito eu que, por experiência, por ter mostrado que tem mais capital político, dentre esses nomes, o que tem maior capital político e demonstrou nas últimas eleições é o Ciro Gomes. Né? Enfim, o PSDB hoje só existe forte como, né, a sombra do passado que ele teve só no estado de São Paulo. Então, eu fico imaginando assim, são muitos partidos, são muitos interesses regionais que precisam convergir eleitoralmente para que essa frente ampla saia do papel. Certo? Creio eu que as chances do próprio Ciro Gomes ou de algum nome de centro ter viabilidade para superar, para passar o Bolsonaro para o segundo turno com um grande arco de aliança. Só que você também tocou num ponto que é outro impeditivo. O Brasil é um país premiado de jabuticabas, né? Nossas instituições, nossas regras são conhecidas por jabuticabas, né? Algumas coisas só existem aqui, mas outras não. Mas no Brasil existem muitos incentivos institucionais, que é isso, regras que incentivam determinado comportamento. E as regras que incentivam os partidos a lançarem candidatos a presidente são muito maiores do que as que incentivam a formação da frente ampla. Concordo com o Diogo quando ele diz que o risco à democracia é um incentivo para a formação de frente amplas. Concordo. Só que ainda assim, a Alemanha, Portugal e a França, que são países que dão bons exemplos de frente amplas, Uruguai, Argentina, que dão exemplos de frentes minimamente amplas ali para isolar a extrema-direita ou a direita, são países que possuem regras institucionais um pouco diferentes das nossas. O que impede no Brasil hoje a formação de uma frente ampla são eleição de 2 turnos. No primeiro turno é cada um por si, Deus por todos, e a formação da frente ampla se dá no segundo turno. Em 2002 foi assim, quase todo mundo apoiou Lula. Entendeu? Em 2018, a grande maioria dos candidatos ou se lavaram as mãos ou foram com o Bolsonaro. Então, assim, em eleição de 2 turnos, frente ampla se dá no segundo turno. Se dá entre os 2 melhores candidatos. Os 2 melhores não, os 2 mais aprovados, os que tiveram o maior número de votos. E no Brasil tem outro aspecto muito difícil de engolir, que é o seguinte, o financiamento partidário se dá pelo número de deputados federais. Né? Esse é outro incentivo. Os partidos dependem do seu financiamento para sobreviver. E nós temos 33 partidos aqui, e esses partidos tendem a fazer o maior número de deputados quando? Lançando candidato a presidente. Em 2018, diante do vácuo político que se deu com o afastamento do Lula do cenário eleitoral, pipocou muito candidato a presidente. Acredito que em 2022 nós teremos metade do número de candidatos, teremos bem menos. Só que esse é um dos incentivos que faz com que os partidos queiram lançar candidatos à presidência com pouca pretensão, para fazer voto de legenda, para palanque regional, enfim. O Brasil, volto a dizer, e esse é um ponto, tem muitos incentivos para que a frente ampla não saia do papel, certo? Mas, assim, felizmente ou infelizmente, um nome da terceira via, um nome fora Lula e Bolsonaro, só terá a chance de superar o Bolsonaro se for com um arco de alianças regional, partidário e social bem amplo. Eu vou ler alguns comentários. Eu tenho um comentário aqui, acho que é pro Gabriel esse aqui, ó. A Magali falou, eu sou o Ciro Gomes desde que nasci. Eu não consegui, eu lembrei da figura aqui, daí eu já vi que era para ele a mensagem aqui.
Eita, nós, tá começando a ficar acirrado já. O pessoal tá falando bastante do Ciro. Engraçado que não converte em votos reais, né? Pelo menos nas pesquisas, Diogo. Você acha um acordo para ir junto no segundo turno com o Bolsonaro ou uma frente única contra Bolsonaro para eliminar no primeiro turno e tentar ir com o Lula para o segundo turno? Bom, o que eu queria comentar primeiro é essa questão de porque alguns candidatos não crescem eleitoralmente, né? Eu acho que por ingenuidade política é até demais, mas alguns têm a crença de que adjetivos são suficientes para você crescer na política. Vou dar o Ciro Gomes é um exemplo muito bom. É um cara muito preparado, é um cara inteligentíssimo, mas dá para ver que ele tem dificuldade de se organizar partidariamente e tem dificuldade de organizar grupos para além lá do estado do Ceará, onde ele sempre sai vitorioso, né? Agora, essa questão que o Gabriel falou é muito interessante, né? Do que sempre quando a gente vai falar da viabilidade da frente ampla, principalmente para nós cientistas políticos, a gente chama atenção para as regras do jogo. Só que as regras do jogo permitem que os atores se comportem de determinada maneira a maximizar os seus recursos, que é um pouco do que a ciência política pensa, né? Que os candidatos querem maximizar os seus ganhos e as regras vão, de certo modo, limitar alguns comportamentos para que eles cheguem a isso. O que eu chamo a atenção é que, por exemplo, alguns países que o Gabriel citou têm regras, digamos, eleitorais, ou pelo menos a existência de segundo turno, muito parecidas com a do Brasil. O Uruguai tem segundo turno, a França tem segundo turno até para deputado, a Argentina tem eleições de segundo turno, e foi um exemplo que o segundo turno, por exemplo, não é um impeditivo de você discutir uma frente ampla desde do início. E outro ponto, né, que o Gabriel falou, os partidos esperam que, como eles têm lá, uma das coisas que eles têm que maximizar é o financiamento público de campanha. Então, eles têm que fazer uma bancada muito grande. É aí que eu chamo a atenção, eu concordo nesse ponto. Mas aí que eu chamo a atenção da dependência do risco à democracia que os partidos sentem. Porque é o que aconteceu, por exemplo, na França. Na França também tem incentivo, tem o financiamento público, incentivos para que os partidos tenham, né, esse financiamento. Mesmo assim, lá o Partido Socialista abriu mão de 90% dos seus deputados para que a Frente Nacional com a Marine Le Pen não vencesse as eleições. Então os caras pensaram assim, olha, no segundo turno aqui, para deputados, inclusive, que lá tem, vamos apoiar os candidatos do Macron, porque é melhor agora a gente ficar com 10% da nossa bancada do que ficar sem num ambiente que é tão nada muito sólido que a gente não sabe se vai ter democracia daqui 4 anos, né? Então é por isso que eu chamo essa atenção. Então eles avaliam lá, olha, a gente ainda tem aqui alguns governos regionais ao qual a gente pode alocar os nossos parceiros, a gente tem recursos ali, a gente pode ir mal agora, mas a gente ainda tem ali a região de Paris, que os socialistas governavam, na próxima a gente pode voltar um pouco mais forte, vamos tentar desgastar o Macron. Então esse risco à democracia faz com que, inclusive, os recursos que eles estão disputando entrem em risco. E outra, os partidos não são estruturas institucionais que duram para sempre. Existem aí exemplos de partidos que duram 150 anos. Tem lá o Partido Socialista, Social-Democrata na Alemanha, o Partido Socialista na Espanha também tem 140 anos, mas normalmente os partidos têm um tempo de vida, digamos assim, né? Digamos, não sei quanto que isso é cientificamente comprovado, mas eu acho que deve ser entre 30 e 40 anos de vida. E quando esses players estão dentro dos partidos, veem risco na democracia, pô, beleza, nossa estrutura deixa de existir agora, a gente se realinha depois da eleição. Foi acontecer na França, né? Muitos dos parlamentares do Partido Socialista entraram no partido do Macron. Então, isso não é um impeditivo, eu acredito, para que as frentes amplas ocorram, mas tem que ter esse fator importante. Os players têm que sentir que a democracia está ameaçada. Mas agora, eu concordo que o principal erro de quem organiza uma frente ampla é tirar o player que tem a maior parte dos recursos, que é o PT. Uma frente ampla sem o PT, ela não funciona. E outra coisa, a teoria das coalizões dentro da ciência política já mostrou muito isso. Aquele que tem mais recursos também quer liderar a coalizão. Né? E é justo. É justo, porque o PT se organiza há anos enquanto estrutura partidária, ele está capilarizado nacionalmente,
Então, querer incluir também o PT numa frente, colocar ele como coadjuvante ou como terceiro player na fila, não vai funcionar. O PT, se eles quiserem montar uma frente ampla de sucesso no primeiro turno, tem que incluir o PT e o PT tem que estar nas cabeças, porque é o partido que tem muitos recursos. Gabriel, é difícil ver o PT entregando esse capital político, né? E o Lula é um representante de um setor importante da sociedade. Se ele não estiver presente nessa frente ampla, você acredita que ela fica manca, ela fica sem uma perna para entrar nessa disputa? Bom, Ricardo, primeiramente eu faço o exercício de separar o Lula do PT. Uma frente ampla precisa ter o PT, certo? E uma frente ampla com o Lula no jogo, uma frente ampla não existe sem o Lula encabeçando. Uma frente ampla com o PT, né, junto, sem a figura do Lula politicamente, é possível, certo? Agora, seguinte, é muito difícil porque essa terceira via que tenta se construir no Brasil, essa frente ampla, quer se opor tanto ao Lula quanto ao Bolsonaro. Né? Já começa daí. As pessoas que se unem em torno desse projeto têm pouco voto. Né? E eu concordo com uma coisa que o João Santana falou no seu Roda Viva, que é o seguinte: aquela onda do João Dória, eleições de 16, 18, a crista da onda da Lava Jato acabou. Em 2022 é a hora de políticos experientes, políticos profissionais, entendeu? Deixem a política com os políticos. Eu acho que vai ser esse o mote de 2022 para os governos de estado, certo? Para a presidência da República. Eu acho que o Brasil vai dar uma parada de ficar elegendo estagiário para gerenciar o Estado brasileiro. Não, eu falei, uma frente ampla com o PT é possível. Agora, sem o Lula no cenário eleitoral, ele lidera a frente ampla e não tem jeito, né? Uma frente ampla, o Diogo mesmo falou, uma frente ampla sem o cara tem 40% dos votos, não existe. Impossível, né? Mas a figura do Lula, e fala muito do PT, o PT não vai entregar isso, eu te devolvo a pergunta, por que o PT teria que entregar isso? O PT constrói isso desde 1980. O PT sempre se pôs na oposição de todo e qualquer governo que não fosse o dele, praticamente. Né? O PT expurgava os seus quadros quando eles iam para o Ministério do Itamar, secretaria de outros partidos. O PT é um partido por si só que construiu essa trajetória. A trajetória do PT né, é muito autocentrado. Concordo com a minha mãe que o Lula precisa descansar, o Lula precisa namorar, só que o Lula também é a única pessoa que tem a capacidade política de fazer um novo pacto social, de pôr na mesa Fiesp, sindicato, agronegócio, professor, servidor público, né, todo mundo na mesa e chegar assim, ó, o que vocês querem, que vocês podem perder, o que vocês querem ganhar, vamos sair daqui com um novo pacto. Isso é pessoal dele, o Ciro não tem essa capacidade. Entendeu? O Bolsonaro não tem essa capacidade. O Bolsonaro é limitadíssimo. Né? O Lula é a única pessoa que tem a capacidade de fazer esse pacto político e social. Né? Então, assim, é muito complicado. E o PT não tem que abrir mão disso, Ricardo. São aí, né, vamos fazer aí 40 anos de construção dessa história. Né? O PT é o partido mais sólido que o Brasil tem. Entendeu? Quando você fala em partido político no Brasil, você fala do PT. Isso está falando alguém que está falando da partido político. Eu sou muito cético e muito contrário a muitas análises que se fazem do PT na ciência política brasileira, que é altamente partidarizada. Certo? Só que falou em partido político no Brasil, se fala do PT. Gabriel, aproveitando então que a gente está nesse caminho, a leitura que se faz, como o Diogo falou, é que essa frente ampla quer morder um pouco ali do anti-bolsonarismo e do antipetismo, anti-lulismo. Dá para fazer essa leitura que a frente ampla com o Lula teria impactos negativos? Não, acho que não seria impactos negativos. Primeiramente, se não me engano, o irmão do Diogo comentou aqui, né? O inimigo do meu inimigo é meu aliado. Né? Se o adversário é o Bolsonaro, que está imbuído da instituição presidência da República, o que custa uma frente ampla com o Lula? Se o objetivo for tirar o Bolsonaro. Se o objetivo for tirar o Lula, né? Se o objetivo maior do eleitorado político, da classe política brasileira for inviabilizar o Lula, por que não ir com o Bolsonaro? Sabe, a frente ampla é muito mais sobre aquilo que se é contra do que aquilo que se é a favor. Você se alia contra algo, certo? E novamente, é a leitura que eu faço. Eu acho que não vai ter frente ampla, entendeu?
vai sair Lula com alguns partidos de esquerda e alguns partidos de centro, né? Por ali, né? O Bolsonaro com alguns partidos de direita e o centro político, muitas aspas aí no centro político, né? Tentando ganhar espaço aqui e acolá. Só que vamos lá, minha gente, a última terceira via que chegou mais perto foi a Marina Silva, sem um grande arco partidário, né? Desde 94, quem chegou mais próximo foi a Marina Silva, gente. E, tipo assim, uma figura, muito da sua figura, sem um grande arco de aliança partidário, social e político, foi a que chegou mais próximo, mas ainda assim muito longe da segunda colocação. Então, no Brasil, nós já temos aí desde 94, 89, desde, né, da Nova República, eleições altamente polarizadas. O PT contra alguma coisa. Desde 89. Por que o PT saiu de cena? Partidos nascem e morrem. Vão ter que esperar o PT morrer para sair de cena desse jeito. Então sai. Eu vou ler um Vou comentário chamando aqui, atenção Ricardo. aí para os comentários, isso. Manda bala nos comentários. A Fê A. Barros, ela comentou: quando eu penso na reorganização do Brasil, eu não imagino o país não passando pelas mãos do Lula novamente. Teve uma resenha ali um pouco antes também, que não deu para pegar. Deixa eu perdi antes aqui. Mas temos outro comentário aqui da Ana Paula: 13 pessoas na live. Isso é um sinal. O pessoal já achando que nós estamos aqui de teoria da conspiração já. Numerologia. Você que está chegando, vai compartilhando aí com seus amigos, que ainda tem umas conversas aqui. Também compartilha para o IGTV, que a galera vai assistindo depois. O último programa deu 3.000, mas o anterior deu 10.500 pessoas. Então, a gente está com uma média boa. A gente estará ao vivo também. Eu acho que a partir da semana que vem, na Pinhais Mania, uma rádio de um jovem jornalista que está montando. O Pet invadiu o cenário aqui. Eu vou te... A Sansa invadiu o cenário aqui. São as coisas do home office. Então, já que seu Pet invadiu aí, eu vou te perguntar, ó. O antipetismo afetaria a Frente Ampla caso o Lula se juntasse a essa bendita Frente Ampla que tanto dizem? Ou o antipetismo já está com o Bolsonaro? Eu acho que não afetaria. Assim, Ricardo, acredito que... Por que eu falo da importância do PT? Não só pelas questões de recurso, mas quem decide se o PT não estaria na cabeça na Frente Ampla é o próprio PT, quem tem mais recursos. Eu acho que, em vários momentos, tem que mudar uma coisa na política brasileira, sabe? Eu não acredito nesse assunto de a velha política, a nova política, mas eu acho que tem várias práticas na política e elas devem desaparecer, digamos assim, paulatinamente. Se a gente pega, nós, enquanto cientistas políticos, temos mais essa possibilidade de, às vezes, reconhecer ou conhecer experiências de outros países. Mas a gente pega como são formadas alianças, por exemplo, em democracias mais avançadas, da Europa Ocidental, até em alguns países aqui no próprio Uruguai, na Argentina, aqui da América do Sul, são sempre processos muito transparentes. Os players vão lá e colocam na mesa o que querem, sentam, gravam, fazem isso ao vivo na TV, se for preciso. E aqui a gente fica de muito diz que me disse. Aí o Ciro grava um vídeo falando que a burocracia do PT é isso, é aquilo, e cria adjetivos para a burocracia do PT. Aí a burocracia do PT, que tem nome e sobrenome, Gleice Hoffmann, vai lá e responde o Ciro de uma maneira. Fica num diz que me diz que um negócio infantil que eu acho que as novas gerações não aguentam mais. Sabe, Ricardo? Eu acho que essas alianças tem que colocar na mesa. Eu acho que se o PT quiser dar o seu lugar, aquele que, por ele ter bastante recursos, ele pode ceder e pegar uma vice, isso vai ter que ser feito com uma negociação. E que negociação é essa? É que alguns políticos ditos, digamos assim, amadores, ou que estão entrando na política agora, acham que isso é coisa de velha política, mas não. Dividir recursos governamentais, formar coalizões, falar, ó, quando a gente entrar, você vai governar esse ministério, apresente sua proposta. Vamos para a eleição já sabendo que você está com esse ministério. Outro grupo aqui da frente vai pegar esse ministério, já vamos levar sua proposta. E o Ciro, que é um cara muito rodado, ele fala que vai assumir isso com agenda e tudo mais, mas na hora de discutir isso com outros parceiros, parece que ele peca. Né? Eu não incluo mais o PT. Qual o problema de incluir o PT desde que isso seja transparente? Coloque na roda, o PT então vai ficar
com esses ministérios, porque interessa o PT. Pode interessar o PT quando ele vê lá nas pesquisas que, olha, a gente não ganha, mas a gente pode estar numa vice e estar com os principais ministérios e aumentar nosso número de deputados. É isso. A política é isso e a gente tem que parar de enganar as pessoas. A gente tem que parar de colocar florzinha na política, solzinho e não sei o quê, porque a política não é solzinho, florzinha, não é livrinho do Augusto Cury, não é autoajuda. É discutir sociedade, discutir futuro, é para onde a gente vai em conjunto. Né? Então, se a gente quer vencer um projeto, né, aí bolsonarista, personalizado na figura do Bolsonaro, que nada mais é do que a personalização do ódio que já estava incrustado na sociedade, um projeto ligado ao que tem de pior nas igrejas neopentecostais, que estão querendo aumentar o seu poderio sobre as regiões pobres e urbanas do Brasil. Enfim, alguns projetos de alguns empresários que querem o monopólio do seu setor, quando a gente vê isso lá no chamado velho da van. Ele nada mais quer do que acabar com os demais, por isso que ele se une ao Bolsonaro, ele quer monopólio. Esse cara não quer um capitalismo competitivo. E aí chama quem quer capitalismo competitivo de comunista. Querer competição é comunismo? Querer competição em um determinado mercado é comunismo? Então, assim, a gente tem que parar de colocar, às vezes, florzinha na política, ser mais transparente com as pessoas, dizer para o que a gente está vindo e o que a gente quer, ao invés de ficar nesse jogo do joguinho aqui e ali. Eu acho que isso irrita um pouco as pessoas, sabe, Ricardo? Eu, enquanto analista político, isso também me irrita, alguém que participa, às vezes, da política. E eu acho que essa falta de transparência, às vezes, irrita as pessoas e também confundem elas. Porque as pessoas estão aí metralhadas de informações, aí vem informação que ela não sabe qual acredita, aí soma fake news, soma a mídia tradicional, e aí as pessoas realmente não sabem em quem confiar. Né? Então, enfim, meio que um desabafo, mas é também um pouco de uma análise do que eu acho que não existe a nova e a velha política, mas existem práticas que eu acho que não são mais cabíveis na política brasileira. Gabriel, e falando em articulação, o ex-presidente Lula, ele vai articulando bastante, volta e meia tem uma notícia dele falando com o Freixo, está bem alinhado ali com o Freixo, mas também dá uma assinada para o prefeito do Rio. O Lula é mestre em fazer isso. Você acredita que nesse negócio de frente ampla, que está surgindo a frente ampla do Lula, ao que tudo indica, ele perde alguma coisa não entrando nessa do Ciro, do Huck, no caldeirãozinho ali? Não, ele não perde nada. Quem tá atrás é o Caldeirão, a turma do Caldeirão ali, o Caldeirão do Huck, do Moro, do Ciro, do Dória, a turma do Caldeirão que tá pra trás, entendeu? O Lula tá muito bem, muito obrigado. Certo? O Lula não tem nada a perder indo sozinho. Nada. Cara, é tipo assim, o Lula sabe, o cara sou eu. Os números dizem isso. Qualquer pessoa na situação dele, né, e com a habilidade política que ele tem, faria a mesma coisa. Certo? O Lula tá nadando de braçada, os números apontam isso. Agora é o seguinte, quando o Lula acena com o Freixo, acena com o Paes, né, enfim, alguns estados vai dar problema, tipo assim, São Paulo, Rio, vai ser PT, PSOL, ou vai ter uma candidatura do PSD, se o PSD for junto com o Lula, enfim. Esse jogo multinível estadual é que faz com que as alianças sejam, né, as alianças nacionais pequem um pouco. Mas assim, falando agora do que o Diogo acabou de falar, pode ver como é engraçado. A gente fala de partido, a gente fala do PT. A gente fala do Ciro, fala do Dória, fala do Mandetta, fala dos caras, fala dos nomes, fala da Marina, mas não fala de partido, fala de partido, fala de PT. Né? E negar isso na política brasileira é um negócio muito sério. O PT é player há 40 anos, desde que começou lá como partido pequeno, ele se põe como player, entra para disputa, lança candidato, perde, ganha, perde, mas está disputando, cara. Gabriel, pode chamar a atenção de uma coisa nesse seu comentário? Que o PT é um exemplo de frente ampla. O PT ele é um partido cheio de correntes, porque ele é uma frente societal de vários setores da sociedade que lá no final dos anos 70, né, com o período de redemocratização, resolveu se unir num partido. O PT nada é que uma ampla coalizão de setores, dos sindicatos, de setores da Igreja Católica, de setores dos intelectuais, de um campo intelectual, né, de setores ideológicos que se uniram e formaram um partido político. Né? Por isso que ele é tão importante. O pessoal está comentando aí, Diogo. Vamos abrir espaço aí para a galera, que eu vi um monte de comentário entrando aí, ó. Opa, entrou um monte de comentário aqui. Eu vou
Vou ler aqui alguns. O Cadu S. Silva perguntou: qual a importância dos novos atores como movimentos coletivos, OCIPs, fundações, ONGs, daí ele coloca aqui os 3 pontos, continuando, com captação de recursos pela micropolítica. O Gabriel caiu ali. Gabriel caiu. Acho que tem que mandar o convite para ele de novo, Diogo. Vou enviar aqui, tem 10 minutinhos. Micropolítica de desejo popular de bases nas próximas eleições. Eu não sei se eu entendi muito bem aqui o que o Cadu comentou, mas eu acho que ele quer saber. Vou ler os comentários aqui antes. Aqui o rapaz, o personal Rafael Pérez. Esse é o Dieg, meu colega da minha primeira faculdade, lá de Educação Física. Ex-monitor do Colégio Manuel Ribas. Trabalhei lá sim. Colégio Manuel Ribas. Um projeto muito interessante, Ricardo, de escola integral aqui na comunidade da Vila Torres. Convidei o Gabriel de novo aqui. Mas, enfim, o Cadu comentou ali sobre a importância desses movimentos sociais. Eu acredito também agora nesses think tanks, né? A gente vê também o RAPS, o Acredito, enfim, para formação de atores políticos. Eu acho que esses movimentos, não só esses movimentos, mas com os movimentos sociais, eles vêm assumindo um papel importante, Ricardo, na política brasileira, principalmente com o enfraquecimento dos partidos, né? Essa fragmentação do sistema partidário, o enfraquecimento do papel principalmente ali dos partidos que não são o PT, o PSDB, o Democratas, digamos assim, que são os partidos mais fortes, mas até esses mais fortes já abriram espaço para a participação desses coletivos, digamos assim, desses think tanks, na estrutura interna do partido, né? Agora, o PDT proibiu, né? O PDT junto com o Ciro Gomes proibiu a participação desses grupos dentro do partido, porque, de fato, eles entram e eles promovem influência, mas alguns deles são players interessados em determinadas pautas, né? E principalmente no que tange a economia, muitos deles são ligados a pautas liberais. Por isso eles estão com dificuldade, né? Principalmente com os partidos de esquerda e centro-esquerda, por essa agenda mais liberal, né? Tanto na economia, tanto na educação. Se a gente pega mesmo a Tabata Amaral, foi candidata pelo PDT, mas se você vê no âmago mesmo, lá no fundinho, o que ela pensa de educação, não é o que muitos setores da esquerda defendem como educação pública prioritária. Tem uma ideia de participação do setor privado ali na educação, que alguns partidos de esquerda e centro-esquerda não concordam, né? Ela mesma é formada por algumas ideias lá em Harvard e outros cursos que ela fez em faculdades na Inglaterra, que tem muito essa visão da participação do mercado em setores como a educação, né? Que para alguns setores da esquerda aqui no Brasil ainda é muito difícil de se pensar, né? Boa pergunta, então, do nosso... Como que é o nome do rapaz? O Cadu. Cadu, seja bem-vindo. Estou convidando o Gabriel de novo aqui, mas não tá dando certo, cara. Nosso convidado caiu. Você que está acompanhando a gente, o pessoal ficou fixo aí, né? Nosso convidado caiu. Eu fui falando e fui tentando convidar nosso convidado aqui de novo. A gente está tentando trazer nosso convidado de volta. Enquanto isso, eu vou perguntando para você, Diogo. Manda bala, o Lula, ele perde alguma coisa no aderindo à Frente Ampla? Olá, voltou. Ô, gente. Aí, foi falar. Não pode falar muito, não, senão o sistema derruba a nossa internet, né? Brincadeiras à parte. Já tô online. Eu acho que foi meu. Vai aparecer daqui a pouco. Acho que foi meu desabafo ali que me derrubou. Mas o Cadu consertou aqui. O Cadu complementou, ele falou das bases. Gostaria de opinião sobre as bases mesmo. Eu acho que tem, sabe, Cadu? Pode falar, Gabriel. Carlos Eduardo Silva foi meu professor de história na 6ª série, na 7ª série e no 2º e 3º ano do ensino médio. Foi uma pessoa muito importante na minha formação como pessoa, como ser político. É uma pessoa que me inspira muito. É uma grande honra tê-lo aqui comentando. Manda essa para o Gabriel, falar das bases.
O Cadu tem um movimento de base lá em Itapeva, interior de São Paulo. Então, só para informar que a gente temos 4 minutinhos de live. Isso, chamado Quilombagem Urbana. Um grande abraço pro Cadu aí. Cadu, eu fico de responder essa na próxima por conta do pouco período. Obrigado pela participação, viu? Um grande abraço. E vamos falar sobre movimentos de base, vamos falar de política social, né, de movimentos sociais políticos numa próxima oportunidade, que daí eu tenho a honra de responder o meu professor, meu querido professor Carlos Eduardo. Talvez eu não entendi ali também na hora, porque eu estava lendo e tentando convidar o Gabriel e fazendo tudo ao mesmo tempo aqui. Desculpe, Cadu, mas eu acho que é um tema super interessante tocar nesse assunto das bases. E eu, o Gabriel, que é um especialista em partido aqui, também falar, né, do quanto as bases são importantes para a formação de partidos que duram, né, que se estabilizam no sistema partidário de um país, né? Os partidos políticos pressupõem bases sociais que entram no jogo para disputar política institucionalmente, né? É uma forma básica de compreender os partidos. Tem partidos que são formados por uma ou mais, ou uma outra base social, né? Como o PT nós falamos aí, das comunidades eclesiais de base, né? Os movimentos agrários, movimentos sindicais. Enfim, temos outros partidos. Inclusive temos partidos novos, né? Com bases sociais muito bem definidas. Né? Não podemos esquecer aí do Partido Republicano, o Partido Republicano Brasileiro, o PRB-10, que começou, né, numa fusão do ex-presidente José de Alencar com as lideranças evangélicas da Igreja Universal do Reino de Deus, e hoje é um dos partidos, como eu falei para vocês, partidos médios em relativa paridade de armas. Nesse cenário de 33 partidos, o Republicanos é um dos grandes partidos brasileiros hoje. E pouco se fala nele. Exatamente. Uma aliança ali, digamos, entre liberais econômicos e evangélicos, né, da Igreja Universal do Reino de Deus. Um setor evangélico neopentecostal. Outro partido que pouco se fala é o PT, né, que agora é o segundo partido com maior número de vereadores no Brasil, forte, do Ricardo Barros, que está, como vocês falaram em outra live, ele é liderança em todos os governos. Se tem governo, tem Ricardo Barros. Tem governo, tem Ricardo Barros. Para finalizar, então, que a gente está no finalzinho aqui mesmo, vocês acreditam que a influência de Bolsonaro no comando da Câmara e do Senado pode ajudar ele a lançar projetos, chegar forte em 2022? Primeiro Gabriel, depois Diogo, por favor. Acredito que sim. Se ele conseguiu eleger, se ele tem como aliado o presidente do Congresso, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, ele tem que fazer uso político disso. Né? Um novo auxílio emergencial, não sei o que ele vai fazer, alguma coisa ele tem que fazer, porque do jeito que está, ele está fora. Qualquer político, né, desde que entra na política, pensa em reeleição e manutenção do cargo. Então, se ele pensa nisso, ele vai ter que, nesse fim de ano, no segundo semestre desse ano, no primeiro semestre do ano que vem, ele vai ter que tomar medidas que melhorem a popularidade dele. Não tem outro jeito. Ele pode chegar forte essa é uma estratégia. Eu acho que o Arthur Lira, inclusive, essa semana, com mudanças no regimento que são perigosíssimas para a relação entre poderes e para a democracia em si, a gente pode tocar nesse assunto aqui numa próxima live, já está pensando nisso. Viabilizar melhor o projeto, a agenda do Bolsonaro dentro do Legislativo, caso venha aí a estabelecer uma aliança com certeza o PP pode estar nessa aliança com o Bolsonaro, por isso, na figura do Arthur Lira, já está viabilizando essa, digamos assim, as facilidades para o Bolsonaro na Câmara. 1 minuto, pessoal. Menos ainda. 50 segundos. Meus amigos, vamos ficando por aqui. Quero agradecer Gabriel Marcondes por mais essa oportunidade de estar aqui junto com a gente. Últimas palavras do Gabriel Marcondes, por favor, Gabriel. Muito obrigado. Até a próxima. Diogo, foi um prazer estar com você. Galera, segunda-feira tem Política e Elas, 6 horas, no Diário de Curitiba. Acompanhem, é muito legal. Obrigado, Gabriel. Obrigado, Diogo. Semana que vem estaremos também na Rádio Pinhais Mania. Um abraço a todos. Um ótimo final de semana a vocês, meus amigos. Um abraço a todos. Quem puder, fique em casa. E vamos tentar se aquecer do frio aí, né? O frio curitibano já tá pegando. Abraço, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.